A Pérola do Oriente é, na verdade, um dente irregular de rocha vulcânica pingando sangue e mistério, e isso é dizer pouco. Enquanto você está olhando para tartarugas marinhas, lendas locais falam de gigantes antigos que literalmente moldaram as montanhas com suas mãos nuas. Sim, sobre isso. Os dados não mentem e os números são impressionantes. Estamos falando de milhares de naufrágios e milhões de segredos escondidos sob uma copa de verde. O que a maioria das pessoas não percebe é que as Filipinas são o paraíso mais perigoso da Terra. E entenda isso, a jornada está apenas começando. O paraíso proibido. Boracay é uma pequena ilha em forma de osso que fica nas Visayas ocidentais, medindo apenas cerca de 7 milhas de comprimento. Por décadas, foi o padrão ouro para a felicidade tropical. Mas aqui está o detalhe. Em abril de 2018, a ilha inteira foi varrida do mapa turístico. O governo chamou-a de Fossa e deslocou mais de 600 soldados para selar o perímetro. O que a maioria das pessoas não percebe é que a narrativa oficial sobre o esgoto era apenas a ponta do iceberg. Sussurros locais sugerem que algo muito mais anômalo foi descoberto sob a fundação dos resorts de luxo. A parte louca é que durante o fechamento de 6 meses, imagens de satélite mostraram escavações massivas em áreas que não tinham nada a ver com encanamento. Sim, sobre isso. A areia de Boracay é tão branca que na verdade reflete calor suficiente para manter o solo 10 graus mais frio do que as ilhas vizinhas. Cientistas afirmam que é coral moído, mas entenda isso. A composição química contém vestígios de minerais que não deveriam ser encontrados nesta parte do Pacífico. A ilha está dividida em 3 estações. A estação 1 é onde a elite se esconde, enquanto a estação 3 é a borda rústica do mapa. Basicamente, quanto mais você caminha em direção à ponta sul, mais a atmosfera muda. É daqui que vem a lenda das bolhas Bora. Antigos marinheiros afirmavam que a espuma do mar aqui não era apenas ar, mas um gás vivo que subia de uma abertura subterrânea. E isso é dizer pouco. Mesmo após a grande reabertura, certas seções do Recife permanecem estritamente fora do alcance dos mergulhadores. Não é tão simples, porém, porque a clareza da água atinge até 100 pés em um dia claro, tornando impossível esconder o que está sentado no fundo do mar. Se alguém olhar de perto as formações rochosas em Willis Rock, as bordas irregulares parecem menos com erosão natural e mais com arquitetura petrificada. A transição de um centro de festas para uma zona controlada por militares foi contínua e rápida. Para começar, a ilha gera bilhões em receita. Então, fechá-la foi um risco financeiro massivo, que só faz sentido se os riscos fossem existenciais. Movendo-se para o oeste, atingimos Palawan, uma província insular que se estende por mais de 270 milhas em direção a Bornéu. Esta é a última fronteira, sem dúvida. É o lar do rio subterrâneo de Puerto Princesa, um túnel líquido de 5 milhas de comprimento que serpenteia sobre uma cordilheira. É uma das novas 7 maravilhas da natureza, mas entenda isso, apenas uma fração dele é aberta ao público. A parte louca é que as câmaras mais profundas contêm níveis de oxigênio que flutuam descontroladamente, quase como se a caverna estivesse respirando. Então, aqui está o negócio. O povo indígena Tagbanua acredita que o rio é um portal para outra dimensão, guardado por espíritos que exigem oferendas de sangue. O que a maioria das pessoas não percebe é que exploradores modernos encontraram pérolas massivas nessas cavernas que valem milhões, mas elas permanecem intocadas por causa de um medo paralisante do guardião. Em El Nido, os penhascos de calcário elevam-se 300 pés diretamente do oceano. Estas não são apenas rochas, são antigos recifes de coral que foram empurrados para o céu por forças tectônicas ao longo de milhões de anos. Mas aqui está o detalhe. As lagoas dentro desses penhascos são tecnicamente impossíveis de acessar por barco, mas estão repletas de vida que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Estamos falando de peixes que evoluíram para respirar ar e plantas que crescem sem luz solar. Não é tão simples, porém. A presença militar na área aumentou em 40% nos últimos 3 anos. Eles dizem que é para proteger o Recife de tubatarra de caçadores, mas os dados sugerem que estão monitorando algo muito mais específico. E isso é dizer pouco. Os recifes aqui são tão densos que podem desativar o sonar de um submarino, criando uma zona morta no meio do Mar do Sul da China. Cebu é o coração do arquipélago,
uma metrópole movimentada de mais de 3 milhões de pessoas. É onde os espanhóis plantaram a cruz pela primeira vez em 1521. Mas entenda isso, o homem que a trouxe, Fernão de Magalhães, não saiu vivo. Ele foi eliminado nas margens de Mactan por um chefe local chamado Lapu-Lapu. Todos estão obcecados com o heroísmo histórico, mas a parte louca é o ícone que Magalhães deixou para trás, o Santo Ninho. Esta pequena estátua de madeira do Menino Jesus é dita ser indestrutível. Ela sobreviveu a incêndios, bombardeios e terremotos que nivelaram o resto da cidade. O que a maioria das pessoas não percebe é que a estátua foi analisada por especialistas que não conseguem determinar a origem da madeira. Ela não corresponde a nenhuma espécie conhecida nas Filipinas ou na Europa. Então, aqui está o negócio. Todo mês de janeiro, milhões de pessoas descem a Cebu para o festival Sinulog. Eles dançam por 12 horas seguidas em um estado de transe. É um espetáculo de cores, mas aqui está o detalhe. Os níveis de energia registrados durante o festival são tão altos que, na verdade, interferem nas redes elétricas locais. A transição da devoção religiosa para um fenômeno físico literal é chocante, e isso é dizer pouco. Sob a Basílica del Santo Ninho, existem túneis que datam do século XVI. Estes não eram para armazenamento, eram para fuga. Os espanhóis estavam apavorados com o que vivia nas selvas de Cebu, e construíram sua cidade como uma gaiola para manter algo fora. Basicamente, a cidade rainha do sul está sentada sobre uma fundação de paranoia colonial e anomalias miraculosas. Na ilha vizinha de Bohol, existem mais de 1.200 montes perfeitamente simétricos, conhecidos como as Colinas de Chocolate. Eles estão espalhados por uma área de 20 milhas quadradas. Durante a estação seca, a grama fica marrom, fazendo-os parecer gigantes kisses da Hershey's. Geólogos dizem que são o resultado do desgaste do calcário marinho, mas entenda isso. Não existem montes de transição, ou são perfeitamente redondos, ou o solo é perfeitamente plano. A parte louca é que as lendas locais dizem que são as lágrimas secas de um gigante que perdeu sua amante. Não é tão simples, porém. Varreduras LIDAR recentes revelaram que algumas dessas colinas têm centros ocos. O que a maioria das pessoas não percebe é que as colinas estão dispostas em um padrão que se alinha com certas constelações estelares durante o solstício de verão. Sim, sobre isso. Não é apenas um parque natural, é um calendário celestial. E isso é dizer pouco. Para começar, os társios que vivem na base dessas colinas são os menores primatas do mundo. Eles são sensíveis ao ultrassom e têm olhos maiores que seus cérebros. Alguns teóricos acreditam que essas criaturas foram sensores biológicos deixados para trás por quem ou o que quer que construiu as colinas. Sem dúvida, Bohol é o local mais que porra é essa no centro das Filipinas. O governo protege a área com tal intensidade que voar um drone sem permissão pode levar você à prisão por anos. 5.000 pés acima do nível do mar fica Baguio, a capital de verão. Foi construída por americanos no início dos anos 1900 para escapar do calor. Mas aqui está o detalhe. A cidade é construída sobre uma série de linhas de falha e minas de ouro. A parte louca é o Hotel Diplomat. Durante a Segunda Guerra Mundial, este lugar foi o local de atos indescritíveis durante a ocupação japonesa. É amplamente considerado o local mais assombrado da Ásia. Testemunhas afirmam ver figuras sem cabeça vagando pelas fontes. Mas não é tão simples, porém. O que a maioria das pessoas não percebe é que os fantasmas podem, na verdade, ser energia residual presa no solo rico em quartzo da montanha. Então, aqui está o negócio. A temperatura da cidade pode cair para 45 graus Fahrenheit, o que é inédito nos trópicos. Este ar frio cria um mar de nuvens que engole a cidade inteira todas as tardes. E entenda isso. Durante o massivo terremoto de 1990, a cidade foi cortada do mundo por semanas. Sobreviventes relataram ter visto luzes estranhas no céu que pareciam estar se alimentando da energia tectônica. A transição de um refúgio aconchegante nas montanhas para um ponto de atividade paranormal é o que faz as pessoas voltarem. E isso é dizer pouco. Os campos de morango locais são fertilizados com cinzas vulcânicas, dando à fruta um gosto metálico que alguns dizem ser viciante. Basicamente, Baguio é uma bela armadilha.
A geografia impossível das Filipinas esconde um segredo que ainda não estamos prontos para enfrentar. Siargao é uma ilha em forma de lágrima no mar das Filipinas, localizada 800 milhas a sudeste de Manila. É mundialmente famosa pela Cloud9, um tubo de água espesso e oco que quebra sobre um recife de coral afiado como navalha. Surfistas de todos os cantos do globo são obcecados por esta onda. Mas aqui está o detalhe. A onda não existia em sua forma atual há 40 anos. Anciãos locais afirmam que o fundo do mar mudou após um massivo tremor subaquático no final dos anos 1980, criando o tubo perfeito. O que a maioria das pessoas não percebe é que Siargao é na verdade a ponta de uma cordilheira subaquática massiva que mergulha na fossa das Filipinas, um dos pontos mais profundos da Terra com mais de 34 mil pés. E entenda isso, a água aqui se comporta de maneiras que desafiam a dinâmica de fluidos tradicional. A parte louca é que durante o tufão Odette, em 2021, a ilha foi martelada por ventos superiores a 160 milhas por hora. Enquanto a maior parte da infraestrutura foi nivelada, as antigas florestas de mangue, as maiores do país, permaneceram quase intocadas. Basicamente, esses mangues agem como um escudo biológico. Mas aqui está o negócio. As árvores estão crescendo em solo rico em níquel e ferro, o que as faz conduzir eletricidade durante tempestades tropicais. Testemunhas relataram ter visto fogos dançantes no topo das árvores durante quedas de raios. E isso é dizer pouco. A ilha também é o lar das piscinas rochosas de Magpupunco. Estas são piscinas de maré que só aparecem durante a maré baixa. A transição de um oceano violento e barulhento para uma piscina esmeralda perfeitamente imóvel acontece em menos de 30 minutos. Não é tão simples, porém. Mergulhadores encontraram túneis no fundo dessas piscinas que levam profundamente ao núcleo de calcário da ilha. Alguns desses túneis têm mais de 200 pés de profundidade e contêm artefatos que precedem a chegada de humanos ao arquipélago. Sem dúvida, Siargao é mais do que apenas um paraíso de surfista. É uma anomalia geológica sentada na borda do abismo. Para começar, a ilha está sendo lentamente empurrada para o leste por placas tectônicas a uma taxa de 3 polegadas por ano. A cidade de Davao é a maior cidade do mundo em área terrestre, cobrindo mais de 900 milhas quadradas. É dominada pelo Monte Apo, um estratovulcão adormecido que se ergue a 9.692 pés. Este é o ponto mais alto das Filipinas e é um lugar de mistério absoluto. Então, aqui está o negócio. A montanha é sagrada para 11 tribos indígenas diferentes que acreditam ser a morada de um deus do fogo que exige silêncio. A parte louca é que a montanha emite um zumbido de baixa frequência que pode ser detectado por equipamentos especializados, mas é inaudível ao ouvido humano. Este zumbido, conhecido como a ressonância Apo, foi ligado ao comportamento da águia das Filipinas, a maior águia do mundo com uma envergadura de 7 pés. Essas aves são predadores de topo, mas só fazem ninhos nas encostas deste vulcão específico. O que a maioria das pessoas não percebe é que a população das águias diminuiu para menos de 400 casais, e elas parecem estar esperando por algo. A própria cidade é famosa pela fruta durião, que cheira a lixo podre, mas tem gosto de creme doce. Mas aqui está o detalhe. A fruta cresce em solo altamente ácido devido à atividade vulcânica. Alguns cientistas acreditam que a assinatura química única do durião é, na verdade, um mecanismo de defesa contra os níveis de radiação encontrados perto das aberturas do vulcão. Não é tão simples, porém. Sob a cidade, há uma série de túneis japoneses usados durante a Segunda Guerra Mundial. Estes túneis se estendem por milhas e foram usados para esconder ouro e munições. E entenda isso. Exploradores encontraram portas de pedra massivas nas profundezas dos túneis que não pertencem à era japonesa. Elas são muito mais antigas. A transição de uma cidade moderna para uma natureza selvagem, antiga e vulcânica é contínua em Davao. E isso é dizer pouco. Os dados mostram que Davao é a única grande cidade nas Filipinas que é teoricamente à prova de tufões devido à sua posição geográfica.
mas ela experimentou uma inundação massiva em 2024 que desafiou todos os modelos meteorológicos. Nas terras altas de Luzon, o povo Ifugao esculpiu 2.000 anos de história na encosta da montanha. Os terraços de arroz de Banao são frequentemente chamados de oitava maravilha do mundo. Eles cobrem mais de 4.000 milhas quadradas e atingem altitudes de 5.000 pés. Se esses terraços fossem colocados de ponta a ponta, eles se estenderiam até a metade do globo. Mas aqui está o detalhe. Eles foram construídos sem ferramentas modernas, equipamentos de metal ou animais de tração. Como? A parte louca é que os Ifugao usaram um sistema sofisticado de irrigação alimentado por gravidade que nunca falhou em 2 milênios. O que a maioria das pessoas não percebe é que as paredes dos terraços são mantidas unidas por uma argamassa viva. Uma combinação de argila e sistemas radiculares específicos que ficam mais fortes com o tempo. Basicamente, as montanhas são reforçadas pelas próprias plantas. Mas não é tão simples, porém. Os terraços estão em constante estado de fluxo. O solo está tão saturado de água que as montanhas estão tecnicamente liquefazendo em um nível microscópico. Então, aqui está o negócio. Para evitar que toda a cordilheira desmorone, os Ifugao realizam rituais antigos envolvendo o sacrifício de porcos pretos para apaziguar os espíritos da terra. E entenda isso. Pesquisadores descobriram que as propriedades acústicas dos terraços permitem que uma voz humana seja carregada por mais de 2 milhas através dos vales. Esta foi a internet original das cordilheiras. A transição das planícies úmidas para os terraços frescos e cobertos de névoa é uma jornada através do tempo. E isso é dizer pouco. Para começar, o arroz cultivado aqui é uma variedade única de herança que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. É vermelho, rico em minerais e dizem conceder longevidade a quem o come. Sem dúvida, os Ifugao são os mestres da engenharia de montanha, mas seus segredos estão morrendo com a geração mais jovem mudando-se para as cidades. Intramuros é a cidade murada, uma fortaleza de 64 hectares construída pelos espanhóis no final dos anos 1500. Foi o centro do poder espanhol na Ásia por 300 anos. As muralhas têm 22 pés de espessura e 8 pés de altura, projetadas para resistir a ataques de piratas e rivais coloniais. Mas aqui está o negócio. Durante a Batalha de Manila em 1945, a cidade foi pulverizada pela artilharia americana. Mais de 100.000 civis foram perdidos nas ruínas. A parte louca é que quando os escombros foram removidos, trabalhadores encontraram uma série de câmaras subterrâneas sob o Forte Santiago que não estavam em nenhum mapa. Estas câmaras estavam cheias com os restos de prisioneiros que ficaram presos durante o bombardeio. O que a maioria das pessoas não percebe é que os fantasmas de Intramuros não são apenas histórias. Eles são registrados como quedas de temperatura anômalas por guardas de segurança em uma base noturna. Então, aqui está o detalhe. A cidade está afundando. Manila está caindo quase 4 polegadas por ano e Intramuros está no epicentro. As pesadas muralhas de pedra estão, na verdade, empurrando o solo para a terra macia e pantanosa do rio Pasig. E entenda isso. Historiadores locais encontraram evidências de que os espanhóis construíram uma cidade das sombras secundária sob as ruas de Intramuros para armazenar prata do comércio de galeões. Esta rede subterrânea estaria supostamente inundada, mantendo os tesouros do Império Espanhol fora de alcance. A transição do tráfego caótico da Manila moderna para as ruas silenciosas e de paralelepípedos de Intramuros é chocante. E isso é dizer pouco. Para começar, a Catedral de Manila foi reconstruída 7 vezes devido a incêndios e terremoto. Cada vez eles encontram algo novo na fundação: cerâmica antiga, moedas chinesas e até sepultamentos pré-coloniais. Basicamente, Intramuros é um cemitério de culturas empilhadas umas sobre as outras. Vigan é um local do Patrimônio Mundial da Unesco, em Ilocos Sur, famoso por sua arquitetura colonial espanhola preservada. É uma das poucas cidades espanholas nas Filipinas que sobreviveu ao bombardeio incendiário da Segunda Guerra Mundial. A lenda diz que um oficial japonês se apaixonou por uma mulher local e poupou a cidade da destruição. Mas entenda isso, a história da cidade é construída sobre tabaco e índigo.
A parte louca é que os paralelepípedos da Calha Crisólogo são na verdade feitos de pedras de lastro de navios comerciais chineses. O que a maioria das pessoas não percebe é que Vigan era um importante porto de escala muito antes de os espanhóis chegarem. Era um caldeirão de influências chinesas, mexicanas e europeias. Então, aqui está o negócio. As casas em Vigan são construídas com telhas de Vigan, que são feitas de uma mistura secreta de areia de rio e melaço. Isso torna as casas incrivelmente frescas durante o intenso calor de Ilocos. Mas aqui está o detalhe. As telhas também são altamente porosas, o que significa que elas respiram com a umidade. E entenda isso, a cidade é famosa por suas empanadas, um pastel laranja brilhante recheado com carne e ovo. A cor laranja vem das sementes de urucum, que eram originalmente usadas como corante para roupas. A transição das ruas tranquilas da manhã para o movimentado mercado noturno é um espetáculo de luz e som. E isso é dizer pouco. Sem dúvida, Vigan é a cidade mais fotogênica do país, mas o fator "que porra é essa?" reside em sua torre de sino, a Torre de Sino de Bantai, que era usada como vigia para piratas. Ela é construída sobre uma colina, que é na verdade um cemitério para vítimas da peste dos anos 1800. O segredo dos caixões suspensos. A região de Bicol, em Luzon, abriga uma obra-prima geológica que é tão bela quanto letal. O vulcão Mayon ergue-se a 8.077 pés acima do nível do mar. É mundialmente renomado por seu cone perfeito, uma simetria tão precisa que parece ter sido projetada por uma máquina. Mas aqui está o detalhe. Essa perfeição é mantida por um ciclo de violência que viu mais de 50 grandes erupções nos últimos 400 anos. O evento mais devastador ocorreu em 1º de fevereiro de 1814. O vulcão desencadeou um fluxo piroclástico, uma parede de gás e rochas superaquecidos que viajou a velocidades superiores a 60 milhas por hora. E entenda isso, a cidade de Kagasawa foi completamente apagada do mapa em questão de minutos. Mais de 1.200 pessoas buscaram refúgio dentro das paredes de pedra da igreja de Kagasawa, pensando que a casa de Deus as protegeria. A parte louca é que a lava e as cinzas não se importaram. Hoje, apenas a Torre do Sino permanece de pé, projetando-se do solo vulcânico como uma lápide. O que a maioria das pessoas não percebe é que o vulcão ainda está crescendo. Cada vez que ele entra em erupção, adiciona uma nova camada de detritos às suas encostas. Em 2018, o Mayon cuspiu nuvens de cinzas que atingiram uma altitude de 30.000 pés, cancelaram centenas de voos e forçaram a evacuação de 80.000 pessoas. Então, aqui está o negócio. O solo ao redor da base é incrivelmente fértil por causa dos minerais vulcânicos, e é por isso que a região produz as pimentas mais ardidas do país. Mas não é tão simples, porém. Os residentes vivem em um estado constante de alerta vermelho. Os dados mostram que o vulcão tem uma protuberância em seu flanco leste, sugerindo que uma pressão interna massiva está se acumulando. E isso é dizer pouco. Para começar, cientistas do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia monitoram a montanha 24 horas por dia, usando inclinômetros e sensores sísmicos. Basicamente, todos estão esperando pelo próximo grande evento. 37 milhas ao sul de Manila, encontra-se outro pesadelo geológico: o vulcão Taal. Este é o menor vulcão ativo do mundo, mas não deixe o tamanho enganar você. Ele é um vulcão complexo, o que significa que possui múltiplos centros erúpteos. Especificamente, é um vulcão dentro de um lago que está dentro de outro vulcão. E entenda isso. Em 12 de janeiro de 2020, o Taal lembrou ao mundo porque é um dos picos mais perigosos do planeta. Ele entrou em erupção com tal força que gerou raios vulcânicos e enviou cinzas caindo sobre a capital, cobrindo carros e edifícios em uma lama espessa e cinzenta. O que a maioria das pessoas não percebe é que a erupção fez com que a água do lago realmente fervesse, eliminando milhares de peixes e destruindo o sustento local. A parte louca é o Volcan Point. Uma pequena ilha dentro de um lago, dentro de um vulcão, dentro de um lago, dentro de uma ilha.
É uma concepção geográfica que atrai milhões de turistas, mas aqui está o detalhe. A ilha é tecnicamente uma zona de perigo permanente, então aqui está o negócio. O governo baniu oficialmente a habitação humana na Ilha do Vulcão após o desastre de 2020, mas alguns moradores locais ainda voltam às escondidas para cuidar de suas plantações. O risco é extremo, porque o Taal é conhecido por erupções freáticas, que acontecem quando a água encontra o magma e se transforma em vapor instantâneo. É uma explosão com aviso zero. E isso é dizer pouco. Durante a erupção de 1911, a onda de choque foi sentida a mais de 60 milhas de distância. Sem dúvida, o Taal é o vizinho mais imprevisível que Manila tem. Para começar, os dados sísmicos indicam que o solo sob o lago subiu vários centímetros desde o último grande evento. Não é tão simples, porém, porque a cinza vulcânica é tão fina que pode penetrar máscaras N95 e causar danos pulmonares permanentes. Enquanto os vulcões ameaçam por baixo, as montanhas da cordilheira oferecem um tipo diferente de mistério. O Monte Pulag é o pico mais alto de Luzon, atingindo 9.587 pés. É famoso por seu mar de nuvens, um fenômeno onde os caminhantes ficam acima de um manto de névoa branca que se estende até o horizonte. Mas aqui está o detalhe. A montanha é também um museu ao ar livre massivo para os mortos. A parte louca são as múmias de Kabayan, também conhecidas como múmias de fogo. A tribo Ibaloi tinha um processo secreto de mumificação que envolvia soprar fumaça de tabaco nos pulmões do falecido e esfregar o corpo com sal e ervas. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses corpos eram então colocados em posições sentadas dentro de troncos ocos e escondidos em cavernas perto do cume. E entenda isso. Algumas dessas múmias têm mais de 500 anos e ainda possuem tatuagens e dentes visíveis. A montanha é sagrada para as tribos locais, que acreditam ser o parquinho dos deuses. Mas não é tão simples, porém. Em 1987, um terremoto massivo alterou as trilhas da montanha e expôs vários locais de sepultamento anteriormente escondidos. Então, aqui está o negócio. O governo tem lutado para proteger esses locais de saqueadores. Uma das múmias mais famosas, a Puano, foi roubada no início dos anos 1900 e não foi devolvida até 1999. A transição das florestas densas e musgosas para as pastagens alpinas perto do pico é contínua. E isso é dizer pouco. A temperatura no cume pode cair para 32 graus Fahrenheit, fazendo com que a geada cubra o bambu anão. Sem dúvida, é o lugar mais frio dos trópicos. Basicamente, a montanha é uma ponte entre o mundo dos vivos e o reino dos ancestrais. No interior da província da montanha, encontra-se Sagada, uma cidade que parece pertencer a um conto de fadas sombrio. A visão mais icônica aqui são os caixões suspensos do Vale do Eco. Por 2000 anos, o povo Igorot praticou a tradição de pregar caixões na encosta de penhascos de calcário, centenas de pés acima do solo. A parte louca é que eles acreditam que quanto mais alto o corpo é colocado, mais próxima a alma está do céu. O que a maioria das pessoas não percebe é que os idosos frequentemente esculpem seus próprios caixões antes de morrer. Se eles estão muito fracos, seus filhos ou parentes terminam a tarefa, mas aqui está o detalhe. Os corpos são colocados em posição fetal dentro dos pequenos caixões. Eles acreditam que uma pessoa deve deixar o mundo da mesma forma que entrou nele, e entenda isso. Para acomodar o corpo, às vezes eles precisam quebrar os ossos do falecido. O vale recebe seu nome pela maneira como o som rebate nas paredes de calcário, mas não é tão simples, porém. Abaixo dos penhascos está a caverna Sumagin, também conhecida como a Grande Caverna. Ela contém câmaras massivas com nomes como a Cortina do Rei e o Anfiteatro. Essas formações levam milhares de anos para crescer, pingando 1 polegada de carbonato de cálcio a cada século. Então, aqui está o negócio. Durante a Segunda Guerra Mundial, estas cavernas serviram como esconderijo para guerrilheiros filipinos que lutavam contra os japoneses. Os dados sugerem que alguns dos túneis mais profundos estendem-se por milhas e nunca foram totalmente explorados. E isso é dizer pouco. A própria cidade é famosa por sua torta de limão e café de montanha, mas o fator que porra é essa é a presença constante da morte como parte da vida diária.
Para começar, os caixões suspensos estão apodrecendo e, ocasionalmente, um pedaço de madeira ou um osso cai no chão do vale, mas os moradores locais os deixam onde caíram por respeito. Movendo-se de volta para a costa, Puerto Galera, em Mindoro Oriental, é um destino de mergulho de classe mundial. Foi nomeada Porto de Galeões pelos espanhóis porque suas baías profundas e protegidas eram o abrigo perfeito para navios durante a temporada de tufões. Mas aqui está o detalhe. A biodiversidade aqui é impressionante. Cientistas identificaram mais de 3.000 espécies de peixes e centenas de tipos de coral na passagem da Ilha Verde, que passa bem ao lado da cidade. O que a maioria das pessoas não percebe é que esta área é o centro do centro da biodiversidade de peixes costeiros marinhos do planeta. E entenda isso. Durante a Era Espanhola, a cidade era um grande estaleiro onde a madeira das selvas circundantes era transformada em embarcações massivas para o comércio do Pacífico. A parte louca é que muitos desses navios afundaram bem no porto, criando um cemitério subaquático que agora está coberto de vida. Então, aqui está o negócio. A cidade é uma mistura de resorts de luxo e acampamentos rústicos de mergulho. A transição da atmosfera de festa de White Beach para os recifes profundos e silenciosos de Sabang é chocante. Mas não é tão simples, porém. As tribos locais Manjan ainda vivem nas montanhas acima da cidade, praticando um modo de vida que não mudou em séculos. Eles têm sua própria escrita, um dos poucos sistemas de escrita pré-coloniais ainda em uso. E isso é dizer pouco. A área foi designada como reserva de biosfera da Unesco em 1977, mas a pressão do turismo é constante. Para começar, o número de mergulhadores visitando os recifes triplicou nos últimos 10 anos, levando a preocupações sobre o branqueamento dos corais. Sem dúvida, Puerto Galera é um tesouro natural que está lutando para permanecer vivo. Mais ao norte, a Baía de Subic conta uma história de poder militar e recuperação ambiental. Já foi o local da maior instalação naval dos Estados Unidos no Pacífico. A base cobria 67.000 acres e foi um centro crítico durante a Guerra do Vietnã. Mas aqui está o detalhe. Em 1991, a erupção do Monte Pinatubo cobriu a base inteira com um pé de cinza vulcânica. Os militares dos Estados Unidos decidiram que era muito caro limpar e entregaram as chaves de volta às Filipinas. O que a maioria das pessoas não percebe é que o abandono da base permitiu que a floresta tropical circundante florescesse. Hoje, Subic é um dos poucos lugares no país onde você pode ver florestas antigas e primárias bem ao lado de um porto moderno. A parte louca é que a baía está cheia de naufrágios, incluindo o USS New York, um cruzador blindado que foi afundado propositalmente em 1941. Então, aqui está o negócio. Subic é agora uma zona franca e um parque de aventuras. Você pode ir em um safari de tigres, onde tigres pulam em cima de jipes blindados, ou visitar o Ocean Adventure para ver golfinhos. Mas não é tão simples, porém. A história militar está em toda parte. Existem bunkers de munição massivos escondidos na selva que foram convertidos em armazéns e até hotéis. E entenda isso. A área é o lar do povo Aeta, os habitantes indígenas que ensinaram aos SEALs da Marinha dos Estados Unidos como sobreviver na selva. Os dados mostram que os Aeta podem iniciar um fogo usando apenas bambu em menos de 60 segundos. A transição de um porto naval de alta tecnologia para uma selva primária densa é contínua. E isso é dizer pouco. Sem dúvida, Subic é um testemunho de como a natureza pode reclamar até mesmo as estruturas humanas mais fortificadas. Nas Visayas Ocidentais, a cidade de Iloilo é conhecida como a Cidade do Amor. Foi o último reduto espanhol nas Filipinas antes de se renderem aos americanos. A cidade é um tesouro de patrimônio, com mansões construídas por barões do açúcar no século XIX. Mas aqui está o detalhe. A estrutura mais impressionante é a Igreja de Miagao, um local do Patrimônio Mundial da Unesco, localizado a 30 milhas fora do centro da cidade. É uma igreja-fortaleza, construída com paredes espessas para proteger a cidade de ataques de piratas.
A parte louca é a fachada, que apresenta uma escultura em relevo de um coqueiro. Os frades espanhóis queriam localizar o cristianismo, então retrataram São Cristóvão carregando o menino Jesus enquanto se segurava em um coqueiro para apoio. O que a maioria das pessoas não percebe é que a igreja é feita de arenito ocre amarelado extraído das montanhas próximas. Iloilo é também a capital culinária da região. Eles inventaram o La Paz Bachoy, uma sopa de macarrão feita com fígado de porco, rins e medula óssea. E entenda isso. A economia da cidade já foi tão poderosa que tinha sua própria bolsa de valores e bancos internacionais muito antes de Manila. Mas não é tão simples, porém. O declínio da indústria açucareira nos anos 1980 deixou muitas das grandes mansões em ruínas. A transição da riqueza colonial para a decadência moderna e de volta para a renovação urbana é uma história fascinante. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade realiza o Festival de Najang todo mês de janeiro, onde artistas pintam seus corpos de preto e dançam ao som de tambores para honrar o Santo Ninho e o povo indígena Ati. Sem dúvida, Iloilo é a cidade mais elegante das Visayas. Finalmente, vamos ao extremo norte do país, Batanes. Este é um arquipélago de 10 pequenas ilhas, localizadas mais perto de Taiwan do que de Manila. É um lugar de colinas verdes ondulantes, penhascos irregulares e casas de pedra. Mas aqui está o detalhe. Batanes é a capital dos tufões das Filipinas. Todos os anos, tempestades massivas com ventos superiores a 180 milhas por hora atingem estas ilhas. A parte louca é que o povo Ivatan local se adaptou construindo casas com paredes feitas de calcário e coral que têm 3 pés de espessura. O que a maioria das pessoas não percebe é que os telhados são feitos de camadas de capim cogon amarradas com redes para evitar que voem para longe. Então, aqui está o negócio. Batanes tem a menor taxa de criminalidade do país. Eles têm até uma famosa cafeteria da honestidade onde não há funcionários. Você pega o que quer e deixa seu dinheiro em uma caixa. E entenda isso. A água entre Batanes e o resto das Filipinas é tão agitada que as ilhas ficam frequentemente isoladas por semanas seguidas. Os dados mostram que as correntes aqui estão entre as mais fortes do mundo, conforme o Oceano Pacífico encontra o Mar do Sul da China. A transição do calor tropical úmido do resto do país para as planícies frescas e varridas pelo vento de Batanes é como entrar em um mundo diferente. E isso é dizer pouco. Para começar, os Ivatan usam um vakul, um adorno de cabeça feito de fibras de abacá que os protege tanto da chuva quanto do sol. Parece uma peruca e é um símbolo de sua resiliência. Sem dúvida, Batanes é o paraíso mais pacífico e isolado do arquipélago. Basicamente, é uma terra onde o tempo parou porque o clima se recusa a deixá-lo seguir em frente. Camiguin é uma pequena ilha em forma de pera no mar de Bohol e possui mais vulcões por milha quadrada do que qualquer outra ilha no planeta. Existem 7 vulcões compactados em uma área de apenas 92 milhas quadradas. Mas aqui está o detalhe. O evento mais terrível na história da ilha aconteceu em 1871, quando o Monte Volcán entrou em erupção sob o mar. O solo literalmente se abriu e engoliu a capital Catarman. A parte louca é que todo o cemitério da cidade afundou sob as ondas, deixando apenas uma massiva cruz de pedra surgindo da água hoje. O que a maioria das pessoas não percebe é que as lápides ainda estão lá, 30 pés abaixo da superfície, cobertas de coral e patrulhadas por cardumes de peixes tropicais. E entenda isso. Durante a maré baixa, a cruz parece um dedo irregular apontando para o céu, um lembrete permanente do dia em que a terra comeu uma cidade. A ilha é também o lar do monte Hibok, um estratovulcão que se ergue a 4.370 pés. Ele entrou em erupção pela última vez em 1951, e os dados mostram que liberou um fluxo piroclástico que atingiu temperaturas superiores a 1000 graus Fahrenheit. Não é tão simples, porém, porque o solo vulcânico torna a fruta lanzones da ilha a mais doce do país. Todo mês de outubro, os moradores realizam um festival onde se vestem de amarelo e dançam para apaziguar os espíritos vulcânicos. Basicamente, o povo de Camiguin vive sob a sombra de 7 gigantes adormecidos, sabendo que o solo pode se liquefazer a qualquer momento. Sem dúvida, o fator que porra é essa mais marcante é a White Island, um banco de areia que muda de forma todos os dias com base nas correntes, às vezes desaparecendo inteiramente durante a maré alta.
Para começar, a ilha tem mais nascentes, tanto quentes quanto frias, do que estradas principais. Mudando para o centro de Luzon, a província de Bataan é um lugar definido pelas cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1942, após meses resistindo na selva, 75 mil soldados filipinos e americanos renderam-se aos japoneses. O que a maioria das pessoas não percebe é que isso levou à Marcha da Morte de Bataan, uma caminhada de 65 milhas sob um sol escaldante, onde milhares de homens foram eliminados pela exaustão ou brutalidade. E entenda isso. A marcha terminou no campo O'Donnell, onde a taxa de sobrevivência foi inferior a 50%. Hoje, o Santuário do Valor ergue-se no Monte Samat, apresentando uma cruz massiva de 300 pés de altura. A parte louca é que a cruz tem um elevador interno que leva você aos braços horizontais, oferecendo uma vista de toda a península. Mas aqui está o negócio. Bataan não é apenas um memorial. É também o lar de Las Casas Filipinas de Acuzar, um parque massivo, onde 27 mansões da era espanhola foram desmontadas de todo o país e reconstruídas tijolo por tijolo. Então, aqui está o detalhe. Algumas dessas casas têm mais de 200 anos e dizem ser ocupadas pelos espíritos dos proprietários originais. A transição da história sombria da guerra para a opulência da era colonial é contínua, e isso é dizer pouco. Para começar, a província também abriga uma usina nuclear que custou mais de 2 bilhões de dólares, mas nunca foi ligada devido a preocupações de segurança e sua proximidade com uma linha de falha. Ela está lá hoje, um fantasma de 1 bilhão de dólares na selva. Logo a leste de Manila, a cidade de Antipolo fica em uma crista com vista para a capital. É a capital das peregrinações nas Filipinas. Por quase 400 anos, as pessoas caminharam montanha acima para visitar a Catedral da Imaculada Conceição. A parte louca é a Virgem de Antipolo, uma estátua de madeira escura trazida do México em 1626 em um galeão. O que a maioria das pessoas não percebe é que o navio sobreviveu a 3 ataques piratas separados e 2 tempestades que afundaram todas as outras embarcações da frota. Os moradores acreditam que a estátua literalmente acalmou as ondas. E entenda isso. Todo mês de maio, milhões de pessoas caminham 20 milhas de Manila até a catedral em uma tradição chamada Alay Lakad. A cidade é também o lar das quedas de Hinulugantak, que já foi um paraíso intocado, mas foi quase destruída pela poluição nos anos 1990. Não é tão simples, porém, porque uma limpeza governamental massiva restaurou parcialmente a área. Mas aqui está o detalhe. Os penhascos ao redor das quedas estão repletos de cavernas secretas usadas por forças revolucionárias nos anos 1800. A transição do fervor religioso do centro da cidade para as cavernas de calcário acidentadas da periferia é chocante. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade é famosa por seu suman, um bolo de arroz pegajoso embrulhado em folhas de palmeira, e seu kasui, ou castanhas de caju, que são cultivadas no solo da montanha. Na Ilha de Negros, Bacolod é conhecida como a Cidade dos Sorrisos, mas a história por trás desse sorriso é de partir o coração. Nos anos 1980, o preço global do açúcar colapsou e a principal indústria da província foi destruída. Para piorar a situação, uma balsa transportando centenas de moradores locais afundou, causando um luto generalizado. Para elevar o espírito das pessoas, a cidade criou o festival Mascara, onde todos usam máscaras com sorrisos permanentes e exagerados. A parte louca é que por trás das máscaras, muitas pessoas estavam literalmente passando fome. O que a maioria das pessoas não percebe é que o festival foi um ato desesperado de sobrevivência psicológica. E entenda isso, nos arredores da cidade fica As Ruínas, a estrutura de uma grande mansão construída por um barão do açúcar para sua falecida esposa. Ela foi feita de concreto de alta qualidade, misturado com claras de ovos para dar um acabamento semelhante ao mármore. Durante a Segunda Guerra Mundial, guerrilheiros filipinos incendiaram a mansão até o chão para evitar que os japoneses a usassem como quartel-general. O fogo durou 3 dias, mas a estrutura de concreto recusou-se a desabar. Então, aqui está o negócio. Hoje é chamada de Taj Mahal de Negros. Os dados mostram que as paredes da mansão ainda são tão fortes quanto no dia em que foram erguidas, há mais de 80 anos. A transição da riqueza financiada pelo açúcar do passado para a cultura resiliente do presente é o que define Bacolod.
Sem dúvida, é a cidade com mais alma nas Visayas. Dumaguete é conhecida como a cidade das pessoas gentis, mas também é uma porta de entrada para alguns dos encontros marinhos mais intensos do mundo. É o lar da Universidade Silliman, fundada por americanos em 1901, mas aqui está o detalhe. A cidade fica bem ao lado do Estreito de Tanjung, um canal de águas profundas onde vivem mais de 20 espécies de baleias e golfinhos. A parte louca é o banco de areia de Manjuyod, que é frequentemente chamado de Maldivas das Filipinas. É uma extensão de 7 milhas de areia branca que desaparece completamente quando a maré sobe, deixando apenas casas de madeira sobre estacas paradas no meio do oceano. O que a maioria das pessoas não percebe é que o banco de areia é, na verdade, uma massa de terra instável que se move vários pés todos os anos. E entenda isso. Perto dali está a ilha Apo, um santuário marinho onde você pode nadar com tartarugas marinhas que têm mais de 5 pés de comprimento. Os dados mostram que o Recife aqui se recuperou de 90% de destruição para um ecossistema totalmente próspero em apenas 30 anos. Então, aqui está o negócio. A cidade também é famosa por seu bolo San Rival, uma sobremesa amanteigada com nozes que foi trazida por filipinos que estudaram na França no início do século XX. A transição do silêncio acadêmico da universidade para a energia selvagem do oceano é contínua. E isso é dizer pouco. Cagayan de Ouro é a capital do rafting em águas brancas do país. O rio tem mais de 25 corredeiras que variam da classe 1 à classe 4. Mas aqui está o detalhe. O rio não é apenas para esporte. Durante a Guerra Filipino-Americana, em 1900, o rio foi o local de uma batalha sangrenta, onde as forças locais usaram as rochas irregulares e canyons para emboscar as tropas invasoras. A parte louca é que o leito do rio está cheio de pó de ouro, e é por isso que a cidade se chama Cagayan de Ouro, ou Rio de Ouro. O que a maioria das pessoas não percebe é que o garimpo de ouro ainda é uma atividade comum nas aldeias de montanha rio acima. A cidade também abriga a caverna Macarrambos, que foi o local da primeira vitória filipina contra os americanos. A caverna tem uma saída escondida que leva um desfiladeiro secreto 200 pés abaixo. E entenda isso. Os dados sugerem que o sistema de cavernas estende-se muito mais para dentro da montanha do que o que é explorado atualmente. A transição da expansão urbana da cidade para a água violenta e agitada do rio é chocante. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade realiza o festival Higalaay, onde figuras gigantes representando personagens históricos desfilam pelas ruas. Sem dúvida, é a cidade mais aventureira de Mindanao. Abra é uma província sem saída para o mar no norte, que era virtualmente desconhecida pelos turistas até 2015. Esse foi o ano em que uma foto das cachoeiras de Caparcan viralizou. Estas não são cachoeiras normais. São uma série de terraços de calcário que parecem piscinas gigantes de leite fluindo montanha abaixo. Mas aqui está o detalhe. Você só pode visitar durante a estação chuvosa. Durante os meses secos, as quedas desaparecem completamente, deixando apenas rocha seca. A parte louca é que para chegar lá, você tem que andar em um caminhão de itinerário, um veículo massivo de 6 rodas de padrão militar, por 3 horas sobre lama que tem 4 pés de profundidade. O que a maioria das pessoas não percebe é que Abra é também a capital do bambu do norte. O povo Tinguian local usa bambu para tudo, desde habitação até instrumentos musicais. E entenda isso, a província também abriga a Montanha da Bela Adormecida, uma crista que se assemelha perfeitamente a uma mulher deitada de costas. A lenda diz que ela é uma princesa esperando seu amante retornar de uma guerra tribal. Os dados mostram que a área é rica em cobre e ouro, o que tem levado a intensas disputas de mineração. A transição dos vales agrícolas tranquilos para os terraços brancos e barulhentos de Caparcan é como entrar em um mundo perdido. E isso é dizer pouco. O Lago Cebu, em Cotabato do Sul, é o domínio ancestral do povo Tebole. É um lugar de lagos esmeralda e 7 cachoeiras massivas. Mas aqui está o detalhe. A exportação mais famosa desta região é o tecido Tenalac. Este tecido é feito de fibras de abacá e tingido com pigmentos naturais de raízes e cascas. A parte louca é que as tecelãs não usam padrões ou desenhos, elas veem os designs em seus sonhos. Estas tecelãs de sonhos acreditam que o espírito do abacá, Fudalu,
lhes dá as visões. O que a maioria das pessoas não percebe é que se uma tecelã cometer um erro, elas acreditam que serão amaldiçoadas com doenças. E entenda isso. Você pode andar em uma tirolesa sobre as 7 quedas que tem mais de 600 pés de altura. É a tirolesa mais alta do Sudeste Asiático. Os dados mostram que você viaja a velocidades de até 50 milhas por hora enquanto olha para baixo para um arco-íris criado pela névoa das quedas. Então, aqui está o negócio. O próprio lago está repleto de restaurantes flutuantes que servem mais de 50 maneiras diferentes de cozinhar o peixe tilápia. A transição da tirolesa de alta adrenalina para o mundo espiritual e silencioso das tecelãs teboli é chocante, e isso é dizer pouco. Para começar, os tebolis são conhecidos por sua intrincada fundição de latão, criando sinos e ornamentos que têm um toque único e assombroso. San Fernando, em Pampanga, é a capital do Natal das Filipinas. Todo mês de dezembro, a cidade realiza o Festival das Lanternas Gigantes. Estas lanternas, ou parols, têm mais de 20 pés de diâmetro e contêm mais de 5.000 lâmpadas. Mas aqui está o detalhe. As luzes são controladas por rotores massivos feitos à mão que sincronizam o piscar com a música. A parte louca é que, durante a época da Quaresma, a cidade passa da celebração para a penitência extrema. Na aldeia de San Pedro Cutud, devotos são literalmente pregados em cruzes de madeira para recriar a crucificação. O que a maioria das pessoas não percebe é que este não é um evento sancionado pelo governo, mas uma tradição local profunda que atrai milhares de turistas todos os anos. Então, aqui está o negócio. A cidade é também o local de nascimento do sisig, um prato feito de cabeça e fígado de porco, temperado com calamansi e pimenta. Foi inventado por uma mulher chamada Lúcia Cunanan, que usava as partes que sobravam da vizinha base aérea de Clark. E entenda isso. Os dados mostram que Pampanga é o coração culinário do país, com mais mestres cucas per capita do que qualquer outra província. A transição das lanternas brilhantes e festivas para as ruas sombrias e manchadas de sangue da Sexta-feira Santa é um chicote cultural. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade foi enterrada sob vários pés de lahar vulcânico após a erupção do Monte Pinatubo em 1991, mas reconstruiu-se em tempo recorde. Malolos, em Bulacan, é onde a primeira República Filipina nasceu, em 1899. A Igreja Barasuen serviu como local da Convenção Constitucional. Mas aqui está o detalhe. A República durou apenas 2 anos antes das forças americanas capturarem a cidade. A parte louca é que os sinos da igreja eram usados como sinal para as forças revolucionárias atacarem. O que a maioria das pessoas não percebe é que a cidade é um labirinto de casas ancestrais, algumas das quais têm porões escondidos usados para esconder armas e documentos dos ocupantes espanhóis e americanos. A cidade é famosa por seus doces ensaimada e inipit, que foram originalmente feitos para a classe de elite da Revolução. Os dados mostram que Bulacan tem a maior concentração de artistas nacionais no país. Então, aqui está o negócio. A província também abriga o Parque Nacional Biak Nabato, uma série de cavernas que serviram como quartel-general secreto do governo revolucionário. A transição da atmosfera silenciosa e religiosa da igreja para os esconderijos de calcário acidentados das montanhas é contínua. E isso é dizer pouco. Para começar, os tecelãs locais ainda produzem o barong tagalog, usando fibras de abacaxi, um processo que leva meses para uma única camisa. Na província de Quezon, a cidade de Sariaya é uma joia escondida da arquitetura Art Deco. Durante os anos 1920 e 30, a cidade tornou-se incrivelmente rica devido à indústria do coco. Os barões do coco construíram mansões projetadas pelos mesmos arquitetos que construíram os edifícios mais grandiosos de Manila. A parte louca é a Casa Gala Rodrigues, que apresenta um quarto secreto usado para esconder a filha de um oficial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. O que a maioria das pessoas não percebe é que a casa sobreviveu a múltiplos incêndios e tufões que destruíram as estruturas circundantes. E entenda isso. Perto dali, Tayabas é o lar da ponte Malagonlong, uma ponte de pedra de 400 pés de comprimento construída pelos espanhóis usando trabalho forçado nos anos 1800.
Os dados mostram que a ponte é feita de milhares de blocos de adobe mantidos unidos por uma mistura de cal e claras de ovo. A transição das elegantes ruas Art Deco de Sariaya para as pedras antigas e cobertas de musgo de taiabas é uma jornada por duas eras diferentes de riqueza, e isso é dizer pouco. Para começar, a região é famosa pelo Lambanog, uma potente vodka de coco que pode atingir 90 graus de teor alcoólico. Basicamente, Quezon é onde a história do comércio de coco está escrita em pedra e destilados. O pulso oculto do arquipélago. Balayan, Batangas, é uma cidade que se recusa a deixar o passado desaparecer nas sombras. É um dos assentamentos mais antigos da província, um lugar onde a influência espanhola é tão profunda que está literalmente gravada no solo. Mas aqui está o detalhe. Todo dia 24 de junho, a cidade explode na Parada Anglechon. Isso não é apenas um festival gastronômico. Centenas de porcos assados são vestidos com trajes elaborados. Alguns como noivas, alguns como estrelas do rock, alguns como políticos. E desfilam pelas ruas enquanto são banhados com água por milhares de residentes. O que a maioria das pessoas não percebe é que este espetáculo caótico é uma forma de renovação batismal que remonta ao século XVI. A parte louca é que, enquanto o mundo observa os trajes, os ferreiros locais nas ruas secundárias estão forjando facas balizong, as famosas facas borboleta que podem ser abertas com uma mão em menos de um segundo. Estas lâminas não são apenas lembranças, são as armas tradicionais do povo batanguenho, forjadas a partir das molas de lâmina de caminhões abandonados. E entenda isso. Os dados mostram que um mestre ferreiro em Balayan pode temperar uma lâmina até uma dureza que pode cortar uma moeda de cobre sem cegar o fio. A igreja da cidade, a Paróquia da Imaculada Conceição, é um tesouro cultural nacional. Foi construída em 1795, usando uma mistura de pedra de coral e tijolos. Mas não é tão simples, porém. Sob o altar, existem criptas de sepultamento que foram usadas para esconder a prata da cidade durante os numerosos ataques piratas que assolaram a costa por séculos. Então, aqui está o negócio. Balayan era um alvo primário para os piratas Moro porque era um entreposto comercial rico. A transição das ruas festivas e encharcadas de água para o interior silencioso e frio como pedra da igreja é chocante. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade é o local de nascimento do Bagong Balayan, um molho de peixe fermentado que é tão potente que pode ser cheirado a 3 quarteirões de distância. Sem dúvida, Balayan é o coração corajoso e resiliente de Batangas. Retornamos a Palawan para o local definitivo em termos de que porra é essa? O rio subterrâneo de Puerto Princesa. Embora tenhamos tocado na beleza da ilha antes, os dados sobre este sistema específico de cavernas são aterrorizantes. São 5 milhas de água navegável que flui diretamente para o Mar do Sul da China. Mas aqui está o detalhe. A caverna é um laboratório biológico do bizarro. É o lar de 8 espécies de morcegos e milhares de andorinhões que navegam usando ecolocalização na escuridão total. A parte louca é a Câmara do Italiano, uma das maiores salas de caverna do mundo, medindo mais de 1000 pés de comprimento e 200 pés de altura. O que a maioria das pessoas não percebe é que dentro desta câmara existem fósseis de peixes-boi que têm 20 milhões de anos, incrustados nas paredes de calcário. E entenda isso, a água no rio é salobra, o que significa que a maré do oceano empurra a água salgada profundamente para dentro da montanha, criando um ecossistema único onde espécies de água doce e salgada lutam pela dominância. Então, aqui está o negócio. A caverna é tão sensível que o governo limita os visitantes a menos de 1000 por dia. A transição do sol tropical brilhante da praia de Sabang para o ar com cheiro de amônia e breu total dos túneis cheios de morcegos é uma sobrecarga sensorial, mas não é tão simples, porém. Cientistas descobriram um segundo andar no sistema de cavernas que contém câmaras ainda maiores e uma cachoeira escondida que nunca foi fotografada pelo público, e isso é dizer pouco. Para começar, a área também abriga o texugo fétido de Palawan, uma criatura que emite um odor tão fétido que pode causar cegueira temporária em predadores.
Basicamente, o rio subterrâneo é uma fortaleza da natureza que os humanos apenas começaram a arranhar a superfície. Em Bohol, a igreja de Baclayon permanece como um testemunho da engenharia colonial e da destruição natural. Foi construída em 1596 pelos jesuítas, tornando-se uma das igrejas de pedra mais antigas do país. Mas aqui está o detalhe: não foi construída com granito ou mármore. Foi construída com pedras de coral retiradas do mar e mantidas unidas pelas claras de milhões de ovos de pato. A parte louca é que em 2013, um terremoto de magnitude 7.2 estraçalhou a Torre do Sino e a fachada, expondo a argamassa de clara de ovo ao mundo moderno. O que a maioria das pessoas não percebe é que a imagem milagrosa da Virgem Maria em um dos pilares de pedra só apareceu depois que a poeira do terremoto baixou. E entenda isso: o museu da igreja contém estátuas de marfim e vestimentas bordadas a ouro que sobreviveram a 400 anos de umidade e guerra. A restauração da igreja levou 5 anos e custou milhões, mas eles usaram as mesmas técnicas tradicionais para garantir que ela pudesse sobreviver ao próximo tremor. A transição da nave silenciosa e cheia de orações para o Museu de Relíquias Antigas é contínua, mas não é tão simples. Porém, o porão da igreja era usado como estábulo durante a Era Espanhola e muitos afirmam que o som de cavalos fantasmas ainda pode ser ouvido durante a lua cheia. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade de Baclayon é a porta de entrada para a ilha Pamilacan, onde os descendentes de caçadores de baleias agora trabalham como guias para proteger os mesmos animais que seus avós costumavam capturar. Sem dúvida, é um lugar de redenção e pedra. Angono, Rizal, é a capital da arte das Filipinas. É uma cidade onde cada esquina é uma galeria e cada residente parece ser um pintor ou um escultor. Mas o fator mais "que porra é essa?" aqui são os petróglifos de Angono. Estas são as obras de arte mais antigas conhecidas nas Filipinas, datando de 3000 a.C. Elas consistem em 127 figuras humanas e animais esculpidas em um abrigo rochoso. A parte louca é que foram descobertas por um artista nacional, Carlos Botton Francisco, enquanto ele estava em uma viagem de exploração em 1965. O que a maioria das pessoas não percebe é que as figuras parecem estar realizando algum tipo de ritual de cura. E entenda isso: a própria rocha é um fragmento de tufo vulcânico que foi formado durante uma antiga erupção da vizinha Laguna de Bay. Então, aqui está o negócio. A cidade também abriga o Festival Gigantes, onde gigantes de papel machê de 12 pés de altura desfilam pelas ruas. A transição das esculturas antigas e silenciosas dos petróglifos para o caos alto e colorido dos bonecos gigantes é indutora de um choque cultural. Mas não é tão simples, porém. A tradição dos gigantes começou como uma forma de os habitantes locais zombarem dos proprietários de terras espanhóis. Como os filipinos eram proibidos de celebrar, exceto uma vez por ano, eles criaram estas caricaturas de seus mestres. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade é também o local do Museu da Família Blanco, onde uma família inteira de 7 artistas documentou cada aspecto da vida filipina em tela. Basicamente, Angono é onde a alma do país é pintada em cores vivas. Majayjay, Laguna, é uma cidade que fica ao pé do Monte Banahal, a montanha sagrada. Devido à sua alta altitude, a cidade é perpetuamente fresca e enevoada. A estrutura mais icônica aqui é a paróquia de São Gregório Magno, uma igreja tão massiva que parece uma fortaleza medieval. Foi construída em 1571 e apresenta uma passarela dentro do telhado que permitia aos frades monitorar a cidade. Mas aqui está o detalhe: a cidade é mais famosa pelas quedas de Taytay, uma cachoeira de 2 andares com água tão fria que pode causar hipotermia em menos de 20 minutos. A parte louca é que a água vem diretamente das nascentes subterrâneas da Montanha Sagrada. O que a maioria das pessoas não percebe é que o Monte Banahal é um centro psíquico das Filipinas, lar de dezenas de cultos e seitas religiosas que acreditam que a montanha é a Nova Jerusalém. Majayjay era um refúgio favorito para a elite espanhola que não conseguia lidar com o calor de Manila. A transição das planícies úmidas para a capital da nascente fria é um alívio para começar, mas não é tão simples. Porém, a história da cidade está repleta de contos das revoltas Colorum,
onde camponeses locais lutaram contra o governo colonial usando bolos e amuletos divinos. E entenda isso, os dados mostram que a montanha tem uma das maiores concentrações de avistamentos anômalos de OVNIs a espíritos da floresta em todo o arquipélago. Sem dúvida, Majai é onde a natureza e o sobrenatural colidem. A cidade de Naga, em Camarines Sur, é o coração da espiritualidade bicolana. Todo mês de setembro, milhões de pessoas se reúnem para o Festival de Peñafrancia. A parte louca é a procissão fluvial, onde a imagem da Virgem Maria é carregada em uma balsa dourada pelo rio Naga, cercada por milhares de voiadores, homens que prometeram suas vidas para proteger a imagem. O que a maioria das pessoas não percebe é que a água do rio está frequentemente perigosamente alta durante o festival devido à temporada de tufões, mas a procissão nunca foi cancelada em 300 anos. E entenda isso, os bicolanos são famosos por seu amor por comida picante, particularmente o Bicol Express, um prato feito com leite de coco e centenas de pequenas siling lábio, ou pimentas malagueta. Os dados mostram que esta região consome mais pimenta per capita do que o resto do país combinado. Naga é uma das cidades reais mais antigas das Filipinas, estabelecida pelos espanhóis em 1575. A transição do êxtase religioso da procissão do rio para a moderna cidade digital, focada em tecnologia que Naga se tornou, é impressionante. Mas não é tão simples, porém. A cidade é também uma porta de entrada para as Ilhas Caramoan, onde o reality show Survivor filmou múltiplas temporadas, e isso é dizer pouco. Para começar, o dialeto local, bicolano, tem mais de 13 sub-idiomas diferentes, tornando-a uma das regiões linguísticas mais complexas do mundo. Basicamente, Naga é uma cidade de fogo, tanto em sua comida quanto em sua fé. A ilha de Corregidor, conhecida como A Rocha, é uma ilha em forma de girino na entrada da Baía de Manila. Foi a última linha de defesa para as Filipinas e os Estados Unidos em 1942. A parte louca é o Túnel Malinta, um complexo subterrâneo massivo que serviu como hospital, quartel-general e sede do governo filipino durante o cerco. O que a maioria das pessoas não percebe é que quando os japoneses finalmente tomaram a ilha, os americanos explodiram o depósito de munição do túnel, enterrando centenas de soldados vivos. E entenda isso, as ruínas do alojamento de 1 milha de comprimento ainda estão de pé, uma estrutura esquelética de concreto que outrora abrigou milhares de tropas. Os dados sugerem que Corregidor era a ilha mais fortemente fortificada do mundo na época, com canhões desaparecidos massivos que podiam afundar um navio de guerra a 15 milhas de distância. Veja, Corregidor é agora uma ilha fantasma. Não há residentes permanentes, exceto por guardas florestais e pesquisadores. A transição das ruínas silenciosas e assombrosas da guerra para a selva exuberante e verde, que está lentamente reclamando o concreto, é inquietante. Mas não é tão simples, porém. Mergulhadores ao redor da ilha encontraram o depósito de prata, onde o governo filipino despejou milhões de pesos em moedas de prata no mar para evitar que os japoneses tomassem o tesouro nacional. E isso é dizer pouco. Para começar, a ilha também abriga o Memorial da Guerra do Pacífico, que apresenta uma cúpula que permite que um único feixe de luz atinja o altar todo dia 6 de maio, exatamente ao meio-dia, a hora em que a ilha se rendeu. Sem dúvida, é o solo mais sagrado da Guerra do Pacífico. Biñan, Laguna, é uma cidade de riqueza ancestral e ruínas controversas. É a cidade natal da mãe de José Rizal, e o próprio herói estudou aqui quando criança. O local mais famoso é a Casa Alberto, uma mansão de 200 anos que esteve no centro de uma batalha legal massiva. Mas aqui está o detalhe. Parte da casa foi desmontada e transferida para um resort em Bataan, deixando apenas uma carcaça em Biñan. A parte louca é que a comunidade local lutou para manter a estrutura restante, tornando-a um símbolo de preservação do patrimônio. O que a maioria das pessoas não percebe é que Biñan era o celeiro de arroz de Laguna, com um complexo sistema de canais de irrigação que os espanhóis chamavam de a Veneza das Filipinas. E entenda isso, a cidade é mundialmente famosa por seu Puto Biñan, um bolo de arroz gigante coberto com queijo e ovo salgado. Então, aqui está o negócio. Biñan é agora um centro industrial massivo,
mas o centro antigo ainda parece o século XIX. A transição das fábricas de alta tecnologia para as ruas estreitas e ancestrais causa um choque. Mas não é tão simples, porém. A cidade também abriga a Capilla de la Paz, uma capela construída dentro de um cemitério onde a elite local está enterrada em grandiosos mausoléus de mármore. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade realiza o Festival Puto Latic, todo mês de maio, onde a história do bolo de arroz é celebrada com danças de rua e competições culinárias. Basicamente, Bignán é uma cidade tentando salvar sua alma da maré da industrialização. Jiménez, Misamis Ocidental, é uma cidade que o tempo esqueceu. É o lar da paróquia de São João Batista, uma das igrejas de pedra de coral mais bem preservadas de Mindanao. A parte louca é o teto, que está coberto de pinturas que parecem pertencer a uma catedral europeia. O que a maioria das pessoas não percebe é que estas pinturas foram feitas por artistas locais usando pigmentos feitos de pedras moídas e corantes vegetais. E entenda isso. A cidade tem mais de 20 casas ancestrais que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial porque os japoneses usaram a cidade como um centro administrativo em vez de um campo de batalha. Os dados mostram que Jiménez tem a maior concentração de casas de madeira do século XIX no sul das Filipinas. Jiménez é uma zona de patrimônio, onde qualquer nova construção deve corresponder ao estilo colonial. A transição das rodovias empoeiradas de Mindanao para as ruas silenciosas de telhados vermelhos de Jiménez é como atravessar um portal. Mas não é tão simples, porém. A cidade também é uma porta de entrada para o Monte Malindang, um vulcão massivo que abriga várias espécies endêmicas, incluindo o lemúrio voador. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade é famosa por seu suman de Jiménez, que é embrulhado em um tipo específico de folha que lhe dá um aroma floral. Sem dúvida, é o segredo mais bem preservado do sul. Finalmente, chegamos a Iligan, a cidade das cachoeiras majestosas. Existem mais de 23 cachoeiras dentro dos limites da cidade. A mais icônica é a Cachoeira Maria Cristina, que tem 320 pés de altura. Mas aqui está o detalhe, é uma queda gêmea. Mas o segundo fluxo só aparece durante chuvas fortes ou quando a usina hidrelétrica próxima libera o excesso de água. A parte louca é que esta única cachoeira fornece mais de 70% da eletricidade para toda a ilha de Mindanao. O que a maioria das pessoas não percebe é que as quedas estão localizadas em uma zona de alta segurança porque são críticas para a rede elétrica nacional. E entenda isso. Perto dali está a Cachoeira Tinago, que está escondida no fundo de uma escadaria de 500 degraus em uma ravina profunda. O nome literalmente significa escondida e serviu como refúgio para as tribos locais durante as invasões espanhola e americana. Então, aqui está o negócio. Iligan é uma cidade de indústria e natureza. A transição das massivas siderúrgicas e usinas de energia para a água branca e barulhenta das quedas é contínua. Mas não é tão simples, porém. A cidade é também o local do festival Ciudad sa Iligan, onde os habitantes locais celebram seu santo padroeiro, Miguel Arcanjo, com uma dança ritual chamada Diandi. E isso é dizer pouco. Para começar, a cidade é famosa por seus sabores de queijo cheddar e amendoim de lechon, um toque único no prato nacional. Basicamente, Iligan é uma cidade de poder, tanto natural quanto artificial. As Filipinas não são apenas um destino, é um arquipélago de mais de 7.600 segredos, cada um esperando por alguém corajoso o suficiente para olhar sob a superfície. Dos bancos de areia móveis das Visayas aos bunkers vulcânicos do norte, a verdade é muito mais complexa do que qualquer cartão postal sugere. A parte louca é que cobrimos apenas 50 lugares, e cada um tem mistério suficiente para encher uma biblioteca. Sem dúvida, este é o paraíso mais diverso e perigoso do planeta.